texto do Evangelho de hoje que lemos, Evangelho de João, capítulo 10, e aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém vai tirar das minhas mãos. Esse capítulo belíssimo, onde aparece, ganha relevo, essa metáfora poderosíssima do pastor, Jesus como pastor. E não nos enganemos, né? Há um cunho assim fortemente crítico nesse capítulo 10 do Evangelho de João, porque se pegarmos o capítulo 9, a cura daquele cego de nascença, depois há toda uma controvérsia em torno daquela cura, porque de alguma maneira Jesus com esse gesto, né, provoca um pouco os poderosos do seu tempo, e por isso que Jesus vai dizer nesse capítulo 10, o ladrão vem para roubar, para matar, para destruir, mas eu vim para que tenham vida, e tenham em abundância. E aí Jesus desenvolve aí essa metáfora do pastor, que no Primeiro Testamento é o líder, são os juízes, são os governadores, são os reis, são todos aqueles que ocupam uma espécie de liderança, e inclusive aos olhos dos profetas, esses nunca foram muito bem vistos. A crítica profeta foi sobretudo uma crítica aos pastores de Israel, aos líderes de Israel, aos governantes de Israel. Mas eu queria ficar no Salmo 23, que também está, né, nesse leque de textos desse quarto domingo da Páscoa, e voltar a ele, voltar ao Salmo 23. Eu só queria pedir desculpa a vocês, porque em setembro do ano passado, de 2015, né, nós falamos sobre esse salmo, mas eu me permito voltar a ele, e dada a sua beleza, a sua profundidade, e esse Pai Nosso, né, do Antigo Testamento, tão forte, tão bonito, e onde aparece mais uma vez essa metáfora de Deus como o grande pastor. Javé, meu pastor, nada me falta. Vamos recitar juntos? Vocês não precisam nem abrir, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, para todo sempre, um sem fim. O reverendo e biblista, teólogo, metodista, Ricardo Lengruber, aqui esteve desse mesmo púlpito, né, falando sobre esse belíssimo salmo, e disse de maneira conclusiva, né, como um exegeta do Antigo Testamento: a melhor tradução aqui, Javé é meu pastor, nada me falta. Não é me faltará, nada me falta, nada me falta. O nosso querido pastor Léo, também desse mesmo púlpito, fazendo uma leitura desse mesmo texto, Salmo 23, fez uma espécie de midrash, né? Deu uma cutucada no texto, mexeu no texto e nos abriu para um outro horizonte, dizendo: Deus é o nosso pastor, e não me faltará nada, não me faltará problema, não me faltará dificuldade, não me faltará aflição. Interessante. Não me faltará nada do que seja humano, me faltará, inclusive as dificuldades. Bonito, porque é uma janela que se abre também, porque nos tira desse lugar de achar que nos são prometidas coisas e etc, que vão... O Joninhas, filho do reverendo Jonas, todas as vezes que nos encontramos, ele me dá um abraço e fala: o Senhor é o meu pastor, tudo me faltará.
numa fala lacaniana, né? Que ele é um conhecedor da psicanálise e fala nesse sentido, né? De que todos nós temos uma falta e nada preenche essa falta, né? O que também é profundamente verdadeiro. Mas que arquétipos, que elementos aparecem aqui nessa metáfora poderosíssima, né? De Javé, de Deus como pastor, como pastor. A gente poderia dizer que, em primeiro lugar, aparece, né, nesse relato, essa ideia de Javé como aquele que nos oferece, que nos dá provisão. Ele nos leva aos pastos verdejantes, Ele nos conduz às águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma, Ele é o Deus que provê aquilo de fundamental para a nossa existência e sobrevivência. E talvez aqui esteja a coisa mais bonita, a intuição mais preciosa da imaginação bíblica de todo esse Primeiro Testamento, que é a ideia da percepção da presença divina nas pequenas coisas do dia a dia. É a percepção de que no fundo, todas as coisas são um milagre da presença de Deus. Um pão quentinho na mesa é um milagre da graça. Javé é o pastor e não nos faltará esse milagre diário. Ora, o pão não é produto do clima, do solo, do trabalho, do agricultor, do comerciante, do padeiro. Há uma conjunção de fatores que estão na base daquele pãozinho que está na nossa mesa, daquele arroz com feijão quentinho, daquela carne acebolada, daquela salada de tomate com cebola. Desculpe os que não gostam de cebola, eu gosto muito. O Rubem Alves tem uma crônica do picadinho de carne, né? Fica querendo aí acarajé não, essa comida refinada, como é que é? E vai comer, né? Caviar, né? Caviar. E é um pouco diferente, né? Então ele nos convida assim a descobrir a beleza, o milagre, descobrir a magia que há numa salada de um picadinho de carne com cebola e tomate. Curioso que, embora conheçamos essa cadeia, né, que traz o alimento até a nossa mesa, não é ao agricultor, não é ao nenhum dos elos dessa cadeia, não é nenhum desses elos que damos crédito. Nós agradecemos a Deus. Ora, não seria mais correto darmos crédito a um dos elementos dessa cadeia, ao padeiro, à terra, ao agricultor, mas é a Deus que se louva. Por quê? Porque talvez, mesmo que nos pareça mais banal, mais natural, mais comum, mais ordinário, no fundo, é aos olhos da fé um cuidado de Deus. Deus é pastor e não quer que nada nos falte. Esse Deus que alimenta a nossa fome de pão, de comida, de bebida, mas igualmente a nossa fome de prazer, de alegria, felicidade, Ele refrigera a nossa alma, Ele refrigera a nossa alma. Interessante que Lutero, comentando esse texto, lembra de uma frase do seu tempo, que provavelmente era dita nas ruas lá da sua Alemanha. Ele diz assim: um bom gole ajuda o corpo e a alma. Provavelmente estava se referindo a um bom gole de cerveja. A percepção de que nos pequenos prazeres da vida, um milagre da graça de Deus se faz presente. A gente fica procurando Deus no céu, nas altas abstrações, nos altos raciocínios, nas altas esferas do Logos, na imaginação do Primeiro Testamento. O milagre está no banal, no ordinário. É ali que Deus se revela. Talvez orar não seja outra coisa senão render-se a esse mistério, tornar-se sensível a esse milagre diário, para o qual muitas vezes nós não temos olhos.
Ele refrigera a nossa alma, Ele é o Deus da alegria, como diz uma canção que cantamos aqui. Javé é meu pastor, Ele me conduz pelas veredas da justiça. Talvez esse seja um outro arquétipo poderoso que o Salmo lembre, e por isso ele seja tão importante para nós. Javé é pastor, por isso não nos falta um norte, uma direção, uma condução. A gente sente isso sobretudo nos momentos de crise, né? Como a gente fica assim desorientado. Estava conversando com a Celi ontem, né, Celi? Há momentos que a gente fica aquela coisa de ouvir uma palavra, de se levantar uma bandeira, porque tudo é muito nebuloso, né? Então, aquela coisa de aparecer. Javé é o pastor que nos conduz pelo caminho da justiça, diz o texto. Nós temos necessidades biológicas, nós temos necessidades estéticas, alegria, mas nós temos necessidades éticas também, profundas. O Javé do Primeiro Testamento é um Deus que está sempre do lado dos pobres, está sempre ao lado dos oprimidos. Ele não é o Deus da balança, da justiça, daquela foto bonita, daquela figura, né, com a venda nos olhos, julgando igualmente tudo. Não, os olhos de Javé estão abertos, sobretudo para aqueles que sofrem mais, sobretudo para aqueles que se sentem esmagados, por aqueles que não têm vez, não têm voz, não têm palavra. Ele aponta sim para nós um caminho de justiça, e muitas vezes nós nos esquecemos disso, e a nossa fé, ela se perde, ela se reduz a um esteticismo de sentimentos, ela se perde numa espécie de biologia da busca de Deus só para a satisfação do nosso próprio ventre. Deus nos dá comida, Deus nos dá alegria, mas Deus nos dá sobretudo esse sentimento de justiça, um caminho, um trilho, uma direção. E nós precisamos disso. Talvez a música de Cazuza seja um grito, né, secular dessa verdade. Ideologia, eu quero uma para viver. Ideologia? Uma ideia? Algo que se aposse de mim? Nós precisamos de algo que impulsione a nossa vida, que nos coloque para frente, que nos conduza a moradas mais amplas, mais ventiladas, mais livres. Ele nos conduz pelos caminhos da justiça. Vou fazer que nem um pastor pentecostal. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Deus nos dá. Como eu disse no domingo que passou, não é numa fórmula matemática cartesiana, né, clara, distinta, é uma ideia, olha aqui, está aqui. Os fundamentalistas é que dizem isso, o segredo está aqui. Não, aqui é uma intuição, aqui é uma percepção de que Deus não abandonou a história e de que Ele tem sim um plano, Ele tem um norte sim para a história. E nós temos que procurar isso, nós temos que. Deus oferece para nós uma ética, nem sempre é uma moral, porque as morais elas são mutantes, elas são situadas historicamente, elas até mudam, mas a morada, o ethos, a casa que Deus quer para nós, essa não muda nunca. É uma mesa, é uma casa onde caibam todas as pessoas, onde haja diversidade e haja unidade nessa diversidade. Ninguém seja maior que ninguém, ninguém domine ninguém, ninguém passe por cima de ninguém. Temos que redescobrir esse arquétipo, esse Deus. Ele nos conduz pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor de Deus. Ele nos oferece um ethos, uma casa, um Éden, que está bem descrito nas páginas bíblicas. E aqui não há neutralidade. Há algo que nos impulsiona, há algo que se apossa de nós sempre, queiramos ou não. O que é que se apossa de nós? O que é que nos possui? Jesus foi claro
quando disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, quando pela primeira vez Jesus não foi ecumênico, né? Jesus não falou mal de religião nenhuma, mas dessa vez ele falou. E qual foi a religião que ele fez uma crítica violenta, dizendo o seguinte: não dá para servir a Deus e servir essa religião, a religião de Mamon, a religião do dinheiro. O que se aposta de nós? O que nos impulsiona? O que nos domina? O que nos determina a vida? O que nos possui? O que nos guia? Ele nos guia pelas veredas da justiça. O que? É o dinheiro? É o poder? A vaidade? A raiva? A vingança? O que nos guia nessa vida? O dinheiro? Javé é o pastor e ele nos guia pelas veredas da justiça. Quem governa a nossa consciência? Lutero, olhando para esse texto, disse sabiamente: quando Deus não é o nosso guia é o nosso próprio eu. E Lutero vai dizer: apeguem-se a mim e não permitam que nenhum outro governe suas consciências. Suas consciências. Javé é pastor e não nos falta consolação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é poderoso esse texto? Não é assim de uma... Ainda, lembra, Elisete querida? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Deus é aquele que nos consola, aquele que nos dá um solo, que nos dá um chão. Talvez essa experiência seja uma experiência a mais comum de todos nós, a mais profunda. Quantas vezes? Aquele que dá um sentido para a nossa vida, que não deixa a gente mergulhar no caos. Ele é. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Veja, não nos é oferecida aqui uma promessa de coisas, de tempos. O que nos é dado é uma presença. Ele está com a gente. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Javé também é um Deus cuja presença nos traz outro arquétipo também, que talvez seja uma coisa tão importante para o nosso tempo, nos traz hospitalidade. Gozado, eu quando lia esse salmo, eu geralmente, por exemplo, esse salmo é muito lido assim nos momentos de dor, às vezes num ofício fúnebre, vocês sabem disso. Então, às vezes, na hora de ler esse salmo, eu até pulava essa parte aqui, que é, até esqueci agora, como é que é? Dos inimigos? Preparas-me uma mesa na presença dos meus, porque eu achava que isso não combinava muito com esse salmo. O Davi aqui está meio, deu uma, vai ver que, aprendi com o Jackler lá, que deve ter tido um redator lá para frente, que fez uma releitura e acrescentou isso aqui. Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E talvez seja a parte do salmo mais profunda. O salmista está dizendo que Deus, porque pastor, porque não inimigo, porque não usurpador, porque não dominador, porque companheiro, porque amante, porque mãe, para não dizer pai,
é aquele que não coloca uma espada na nossa bainha para lidarmos com as adversidades da vida. E como elas existem? Deus não é aquele que coloca um elmo, não é aquele que coloca um capacete, não é nada a ver com elmo, viu? Não é aquele que coloca, aliás, Lutero disse isso, gozado, Deus devia dizer assim, eu vou colocar um elmo na sua cabeça, é aquele capacete, né, da guerra. Não! O que ele faz? Ele nos coloca diante de uma mesa, na presença dos nossos adversários, dos nossos inimigos, daquilo que nos contraria, daquilo que pega no nosso pé, daquilo que morde na nossa unha, daquilo que pega no nosso calo, daquilo do qual nós quereríamos, em princípio, nos livrar. Deus nos leva numa mesa, na presença dos nossos adversários, uma mesa de comunhão, porque Ele não é o Deus da hostilidade, Ele é o Deus da hospitalidade. Henry Nouwen, no seu livro 3 Movimentos da Vida Espiritual, um livro belíssimo, ele vai dizer, o segundo movimento é esse é o movimento do Espírito na nossa vida, profundo, radical, que não termina nunca, o movimento de sairmos da hostilidade para a hospitalidade. O mundo acadêmico está cheio de hostilidade. O mundo das artes está cheio de hostilidade. Às vezes a coisa vai às vias de fato. Às vezes a gente se ilude, né, quando vê no palco aqueles artistas, que coisa linda, bate palma, mas muitas vezes tem um caldo ali de hostilidade, do qual a arte da apresentação é quase filha, é quase que por vaidade, de se superar, porque se não se superar, vai dar problema, e de mostrar, e de provar que é o melhor. Essa hostilidade que está presente, estou vendo a Regiane, na escola, Regiane, na escola, como a hostilidade na escola, como a hostilidade, porque é o seguinte, a impressão, nos lugares assim, onde teoricamente mais a hospitalidade deveria haver, é onde menos há. Às vezes a gente percebe que é ali, onde as pessoas, as crianças, muitas vezes, aprendem a ser hostis, a agredir. E não é fácil lidar com hostilidade. É difícil, porque às vezes começa com pequenas coisas, com pequenas raivas, pequenos desencontros, pequenos dissabores, pequenas bobeiras, mas aquilo vai criando um caldo na nossa vida, aquilo vai crescendo, e sem querer, a gente, ao invés de viver o mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros, armai-vos uns contra os outros. Às vezes é uma bobeira mesmo, bobeira. Às vezes eu não vou com a cara daquela pessoa. E aquilo, porque não consigo falar, não consigo reconhecer, porque não consigo pedir perdão e reconhecer a minha fragilidade, porque não tenho, às vezes, coragem de ver que, né, isso é humano. Aquilo vai crescendo. Hospitalidade. O arquétipo da hospitalidade. Ele é o Deus da hospitalidade e não da hostilidade. Javé é o pastor. Eu acho que ele tem um modelo para nós, e o modelo está aqui. Esse é o grande desafio para nós. E não é por acaso que o salmista termine dizendo, me ajudem aí, bondade e misericórdia, e não ódio, raiva, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa de Javé, na morada de Javé, disse o reverendo Ricardo Lembrube aqui. Essa é a morada que Deus tem para nós, esse é o etos, é a casa que Deus tem para todos nós. Sabe? Às vezes nos momentos de crise, né? Todo mundo está sofrendo. Vocês estão contentes com essa situação que está acontecendo aí? Eu acho que não, todos nós estamos tristes, né? Todos nós estamos... Vocês imaginam a risada hoje do Eduardo Cunha? Vocês sabem que eu estou tendo até que reconsiderar a minha teologia?
Por exemplo, eu não dava muita bola para esse negócio de diabo, essas coisas. Eu estou achando até que o diabo existe, gente. E assim, é uma coisa de louca, mas né? Quem que está feliz no país nesse momento, com esse processo, né? Quem que está feliz com essa operação, né? Que está revelando tantas podridões, etc. Quem que está feliz com esses conchavos? Quem que está feliz com essas negociações espúrias? Quem que está feliz, né, com esses homens chegando naquele plenário, né, e se abraçando, aquelas raposas velhas que nós conhecemos, né, contra as minorias, contra as coisas mais básicas, né, que a gente demora tempo para conseguir, e se esbravejando de que quem está feliz? Todos nós estamos feridos, todos nós ficamos muito perdidos nessa hora. Javé não vai deixar de ser o nosso pastor. Jesus disse muito bem: aquilo que Deus me deu é mais precioso que tudo, e ninguém vai arrebatar das minhas mãos, ninguém vai tirar. Deus tem o pessoal da teologia de libertação gosta de dizer isso, eu acho meio assim, né? Deus tem um projeto para nós. Mas se não um projeto, parece muito, né? Mas eu acho que Deus tem um caminho para a gente. Deus tem uma direção para a gente. Então, quem sabe nesses momentos de crise a gente sejam importantes para a gente redescobrir esse fio da presença de Deus e construir as nossas vidas, a nossa igreja, o nosso bairro, a nossa casa, a nossa família, o nosso Brasil dentro desse fio, dessa ideia, dessa imagem maravilhosa de liderança que nos é oferecida. Deus, Javé, é o nosso pastor e nada nos falta. Que Ele nos ilumine, que Ele nos abençoe, que Ele abençoe o nosso país. Amém.